fiquei muito feliz pelo fato de ontem, sábado, eu não ter negligenciado a leitura das Escrituras Sagradas. Porque Deus falou profundamente no meu coração ontem, em Números capítulo 9, e eu gostaria que os irmãos abrissem, é o texto que a gente vai meditar nessa noite. Vamos orar antes de a gente fazer a leitura? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nos dá, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, que inunda o meu coração, que é tão somente transmitir a Tua palavra, Senhor Deus. Eu quero apenas ser uma ferramenta. Não permita, Senhor Deus, que eu fale nada de mim, mas não somente, ó Pai, transmita a Tua mensagem para este povo, Deus. Fala aos nossos corações. Essa é a oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Números capítulo 9, só para a gente se situar o que estava acontecendo aqui, o povo em determinado momento tinha saído do Egito, o povo de Israel tinha saído do Egito. Eles naturalmente, depois daquele episódio, comemoraram a Páscoa, né? Comemoraram o fato do anjo do Senhor ter passado, ter destruído os primogênitos do Egito e ter poupado os primogênitos do povo de Israel. Então comemoraram a Páscoa, que era Pessach, né? A origem da palavra, que é passagem, se referindo à passagem do anjo do Senhor. Onde nós estamos agora, Números capítulo 9, seria a segunda Páscoa, um segundo momento que eles iriam realizar a Páscoa. Então vamos acompanhar a leitura. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês. Disse ele: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Logo no início do texto, nós já percebemos o zelo do Senhor em fazer as coisas conforme Ele quer. A gente não pode celebrar algo para Deus de qualquer maneira. Se havia todo um procedimento para executar na Páscoa, daquela forma que deveria ser feito. De igual modo, se nós queremos cultuar a Deus, não podemos cultuar de qualquer maneira. Se a gente quer pregar a palavra, não adianta querer pregar de qualquer maneira, achando que Deus vai aceitar a nossa boa vontade. Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, é um Deus detalhista, que zela pelos detalhes daquilo que Ele quer que seja executado pelas nossas vidas. Então aqui, logo no começo do texto, a gente já percebe o cuidado que Ele tem com os detalhes, né? No tempo determinado, à tarde, no dia 14, conforme todos os ritos, conforme todos os estatutos, cada detalhezinho deveria ser cumprido. E o texto continua: disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14, no primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Outro detalhe importante para a gente perceber aqui: o povo estava em obediência. A gente sabe que o povo de Israel tem seus altos e baixos. Tinha hora que estava adorando bezerro, tinha hora que estava se prostituindo, tinha hora que estava guerreando quando não devia guerrear. Cada hora fazia uma besteira diferente. Nesse momento aqui, eles estavam em obediência. Havia algo a ser feito, eles fizeram todos os detalhes como a gente leu aqui. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Verso 6. Mas alguns deles, que se acharam imundos por terem tocado no cadáver, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, naquele mesmo dia, se chegaram perante Moisés e Arão e lhes disseram: estamos imundos por causa de um cadáver, mas por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Meus irmãos, olha que exemplo nós temos nesses homens. Por conta da imundícia, pelo fato de eles terem tocado em cadáver, eram considerados imundos, eles não poderiam celebrar a Páscoa. Mas naquele momento sentiram no coração o desejo de ainda assim participar. Aí eu trago para os nossos dias: quantas programações, quanto da vontade de Deus nós deixamos escapar e depois a gente nem se preocupa com o que passou. Quantos de repente passaram por uma aula na escola bíblica, por exemplo, e perdemos uma aula importantíssima, que poderíamos enriquecer o nosso conhecimento, aí faltamos a EBD por alguma razão, não quero aqui julgar as razões de cada um, mas por alguma razão a gente falta. E no dia seguinte nem sequer procuramos saber o que foi falado. Esses homens aqui, de forma muito diferente, nós estamos imundos, mas eles vão celebrar a Páscoa. Eu gostaria de celebrar a Páscoa ainda assim. Quantos de nós perdemos a oportunidade de cultuar, faltamos o culto pela razão que for, e deixamos de fazer a vontade de Deus onde quer que estejamos?
Eu mesmo tive uma oportunidade que eu, por conta do serviço, tive que estar no trabalho. Fiquei angustiado, eu queria estar na igreja naquele dia. Mas em determinado momento surgiu a oportunidade de levar a palavra com colegas de trabalho. E depois daquele momento em que pudemos transmitir a palavra para aquele camarada, eu virei para Deus e falei: Senhor, era para eu estar aqui, fazendo a tua vontade aqui. Eu poderia simplesmente deixar aquela oportunidade ali passar, ó. Bom, estou faltando a igreja, estou deixando de fazer a vontade de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é exemplo desses homens aqui, ele está passando essa oportunidade aqui, eu tenho que dar um jeito de participar. Irmão, nós temos que ter esse desejo de fazer a vontade de Deus, ainda que ela tenha passado pelas razões quaisquer. A gente vê que eles se sentiam imundos. Foram até Moisés. Nesse momento tinha intercessão de Moisés. Moisés, ajuda a gente nisso, a gente quer participar dessa Páscoa. Moisés vai até Deus. E a gente continua o texto. Disse Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Moisés, na condição de líder, poderia ter aberto uma exceção. Moisés, na condição que ele estava, ele poderia fazer a coisa do jeito dele. Tá bom, a gente faz outro dia. Então tá, vocês participam, mas tomam um banho mais preparado. Poderia ter criado qualquer circunstância ali. Mas o que ele fez? Vou consultar o Senhor. O mesmo Deus zeloso que criou uma série de regras, Ele vai dar a solução para esse caso. Mais um exemplo para as nossas vidas. E aquilo que nós queremos fazer para Deus tem que ser da forma como Deus quer e não da forma como nós queremos. Esses homens poderiam até mesmo, por conta deles mesmos, celebrar a Páscoa separada. Vamos juntar aqui todos os imundos, vamos aqui fazer a Páscoa dos imundos. Não. Eles queriam que fosse da forma como Deus queria. E foram até Moisés consultar, que Moisés consultasse por eles. E a gente continua. Obviamente, Deus responde a Moisés, verso 9. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando alguém entre vós ou entre vossos descendentes achar-se imundo por causa de um cadáver, ou se achar em jornada longe de vós, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Deus responde a eles. Deus responde a eles. Olha só, vocês vão participar sim. A situação vai ser o seguinte: no mês seguinte, no dia tal, conforme todos os ritos, a gente vai ver no verso seguinte, conforme todos os estatutos, vão fazer no outro dia. Deus é misericordioso, o desejo dele é que nós façamos a vontade dele, independente das nossas condições. Quantos de nós criamos empecilhos para fazer a vontade de Deus? Esses homens tinham dificuldade. O próprio Deus queria mais uma situação ali. Não só os imundos, mas de repente o camarada está viajando no dia da Páscoa. E esses também vão ter direito de, numa outra data, celebrar a Páscoa. Agora, sabe o que eu tiro aqui de exemplo? Deus não poderia já ter previsto isso lá atrás? Com toda a sabedoria que Deus tem, Ele não poderia ter previsto isso? Falei, a Páscoa eu quero que vocês realizem. Se acontecer isso, pode fazer dessa forma. Se acontecer outra coisa, pode fazer de outra forma. Mas não. Ele esperou que houvesse uma contrapartida do próprio povo para vir em resposta. Deus é um Deus de relacionamento, meus irmãos. Deus é um Deus que se relaciona com a gente. A gente apresenta os nossos argumentos e Ele vem com a resposta. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem conhecimento de tudo. É óbvio que Ele sabia dessa condição dos imundos, daqueles que estivessem viajando. Mas a partir de uma motivação vinda dos próprios filhos, mediada por Moisés, ele vai e responde: olha só, vocês podem sim celebrar. Algumas vezes, quando pregamos a palavra de Deus, nós vemos pessoas negando se achegar a Deus pela simples razão de querer estar preparado. Muitos já devem ter vivenciado uma experiência como essa. Você leva a palavra com uma certa pessoa e a pessoa fala: não é a hora de eu me achegar a Deus. Não é a hora de eu me converter a Jesus Cristo. Não é a hora de servir. Vai ter o momento certo. A pessoa coloca um monte de empecilhos para isso. Se existe alguém aqui nessa condição, tenta ter no seu coração o mesmo desejo que esses homens tinham. Independente dos empecilhos que você mesmo cria na sua vida, entrega a tua vida ao Senhor, porque Ele hoje está te dando uma segunda oportunidade, porque lá atrás Ele já falou para o teu coração, meu irmão. Lá atrás você já ouviu a palavra de Deus. E da mesma forma que Deus deu uma segunda oportunidade, olha só, vocês vão celebrar
celebrar a Páscoa no mês que vem. Hoje nada mais é do que uma segunda oportunidade que você tem se você negou a vontade de Deus lá atrás. E vou dizer mais, lembra do sábado de ontem? Se você negligenciou a vontade de Deus, tinha muita coisa para fazer para Deus no dia de ontem. Hoje é uma segunda oportunidade de você fazer a vontade de Deus, se voltar para Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O sábado passou, a Páscoa já havia passado, mas esses homens desejaram fazer a vontade de Deus, celebrar a Páscoa. Nós temos que ter o desejo de fazer a vontade de Deus, ainda que tenhamos perdido a oportunidade de fazer ontem, ou antes de ontem, ou semana passada. E a gente continua o texto. Verso 11. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. De nada deixarão para o dia seguinte, e dela não quebrarão osso algum, segundo o seu estatuto da Páscoa a celebrarão. Da mesma forma, tratou eles do mesmo jeito. Olha só, vocês vão fazer a Páscoa igualzinho as outras, cheias de regras, cheias de estatutos, cheias de ritos. O verso 12 é muito interessante e ele tem relação com a morte de Jesus Cristo. Né? Se a gente fizer uma associação, a gente vai lá para Jesus Cristo. Da mesma forma que na Páscoa não poderia quebrar os ossos, Jesus também não teve seus ossos quebrados. Né? Aqueles homens quebraram as pernas dos ladrões que estavam com ele, daqueles homens, né, que estavam morrendo ao lado de Jesus. Na hora de quebrar os ossos de Jesus, não, já está morto. Enfiaram a lança, confirmaram, saiu sangue, saiu água, está morto, não quebraram. Então até a Páscoa de Jesus Cristo foi perfeita, segundo o rito de Deus, segundo a vontade de Deus. A morte de Jesus Cristo foi conforme a vontade de Deus, ele cumpriu fielmente, nem os ossos foram quebrados. Então esse verso 12, vezes passa direto, mas tem muita informação aqui e daria assunto para uma outra mensagem. Mas lembre que esse fato aqui de não quebrar osso está associado a Jesus Cristo. Verso 13. Porém, o homem que, achando-se limpo e não estando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo que Deus dá uma segunda chance para aqueles imundos que perderam, Ele também diz, olha só, aquele camarada que não está imundo, não tocou em cadáver nenhum, também não está viajando, se ele deixar de celebrar a Páscoa, ele vai ser eliminado, ele vai ser extirpado do povo. Alguns entendem que esse termo extirpado seria expulso do povo, mas existe uma linha de entendimento que relaciona esse termo à morte, a matar o camarada. Enfim, independente das duas possibilidades, esse cara ia sair daquele meio ali dos filhos de Deus. Deus deu uma condição para aqueles que estavam imundos ou à distância. Mas aqueles que tinham condição de fazer a vontade de Deus e não faziam, e não fizessem, esses seriam extirpados, seriam eliminados do meio do povo. Sabe que eu trago isso para os nossos dias, meus irmãos? A vontade de Deus tem que ser feita do jeito que Ele quer que seja feita. A gente olha para textos do tipo, e naqueles dias muitos chegarão até Jesus, nós sabemos disso. Naquele dia alguns chegarão diante de Jesus Cristo no juízo, mas mestre, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos. Jesus vai falar, olha só, você está eliminado. Aparta-te de mim, nunca vos conheci. Por quê? Muitos estão em condição de fazer a vontade de Deus e não fazem como Deus quer. De que adianta eu expulsar demônios? De que adianta eu curar enfermos se eu não estou fazendo isso por mim mesmo? Se eu não faço da vontade de Deus da forma como Deus quer? Esses homens aqui, como ele diz, se não for achado limpo e não estando em viagem, deixar de fazer a vontade de Deus, esse será eliminado do seu povo, porque não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Ele já bota uma das regras aqui, a seu tempo determinado, do jeito que eu quero. E muitos de nós, meus irmãos, somos motivados a fazer até mesmo a vontade de Deus, mas do nosso jeito. Eu acho que já chegou a hora de se voltar para Deus e desejar fazer a vontade dele, mas do jeito dele. Porque a nossa vontade é falha. Eu posso querer fazer a vontade de Deus e o meu jeito não ser igual ao jeito de Deus. E Deus fala, olha só, não é dessa forma. Lembra do rei Davi? O rei Davi queria construir um templo gigantíssimo. Gigantíssimo existe? Nem sei.
Gigantesco, obrigado. O rei Davi queria fazer um templo gigantesco. O que Deus fala para ele? Davi, isso não é para você fazer, não. Com todo o seu poder, ele poderia criar aquele templo. Ele poderia usar o poder que ele tinha, as finanças que ele tinha, a força que ele tinha. Não, vou fazer assim mesmo, do meu jeito. Deus se agradaria disso? Teria algum efeito? Mas não. Deus fala para ele, olha só, Davi, quem vai fazer isso é Salomão. Você é um homem de guerra, não mete a mão nessas coisas, você tem a sua função. Aí vem Salomão e constrói aquele templo. E o que muitas vezes nós fazemos é construir o nosso próprio evangelho, fazer aquilo que Deus quer, do jeito que nós queremos. Quando na verdade nós temos que nos voltarmos para Deus e falar, Senhor, como é que você quer que eu faça isso aqui? Aí Deus vem com a orientação direitinho, não faz isso, faz aquilo. E a gente continua. Verso 14. Algum estrangeiro peregrinando entre vós, se quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto e o rito da Páscoa. Apenas um estatuto haverá entre vós, tanto para o estrangeiro, como para o natural da terra. O que esse versículo traz para mim? Comunhão. Um estrangeiro vem e quer celebrar os nossos procedimentos aqui, aquilo que Deus já nos orientou a fazer. Ele vai fazer do jeito dele? Não, vai fazer como Deus nos orientou. O mesmo Deus que falava lá é o Deus que nos fala hoje. Então, se vem alguém com modismo, querendo fazer do jeito dele, porque na terra dele é feito de outra forma, diz, não, peraí, isso está nas Escrituras? Olha aqui como é que a gente faz. Nós fazemos segundo o que está escrito na palavra de Deus. A Páscoa, ainda que chegasse um peregrino, um viajante, para tentar realizar aquela Páscoa ali, deveria seguir o horário, o dia, a forma, o estatuto. Vou dar um exemplo muito prático para a gente aqui. Nós sabemos como é o batismo, sabemos? O batismo tem de baptizo e imersão. Até a origem da palavra é muito claro para a gente. E se a gente olhar os batismos que foram realizados na palavra de Deus, havia uma certa quantidade de água. Então tudo mostra para a gente que havia um mergulho. Aí chega um camarada de uma terra longínqua e fala assim, irmãos, eu quero fazer parte dessa comunidade de fé aqui. Ah, tá bom, nós temos isso, tem o batismo. Aí o camarada fala assim, tá, mas lá na minha terra o batismo é com conta-gotas no nariz, com conta-gotinhas assim, dá uns pingos no nariz. Peraí, não é assim não, sabe como é que está na palavra? Batismo, baptismo, pega os exemplos, mostra como Jesus deu o exemplo para a gente. Você vai entrar na comunhão com a gente. Por que eu trago esse exemplo aqui? Porque pode ter aqui entre nós pessoas que estão querendo fazer parte dessa comunidade de fé. E desde já, você não tem direito de chegar aqui e querer trazer a sua moda se o Deus de Israel está aqui orientando cada feito nosso. Você tem que fazer conforme as Escrituras nos orientam. Da mesma forma que Deus deixou muito claro de que se chegasse um peregrino para celebrar a Páscoa, deveria celebrar a Páscoa da forma que Deus queria que a Páscoa fosse celebrada. Então não vem, meu irmão, querer criar moda na casa de Deus, porque Deus sabe o que tem que ser feito. E muitos dos homens de Deus sabem exatamente o que tem que ser feito na casa de Deus. E a gente continua, verso 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. A nuvem levantava, partia, o povo levantava acampamento e ia atrás. A nuvem parava, o povo parava, descansava, repousava, até que a nuvem se levantasse novamente. Vale lembrar aqui o que eu falei lá no início, o povo estava em obediência. A partir da obediência, o povo enxerga os sinais de Deus. Concorda comigo que não precisava ter essa nuvem aqui? Deus poderia virar para Moisés, Moisés, manda o povo levantar o acampamento. O povo levantaria o acampamento. Moisés, vamos parar aqui. Manda o povo parar. O povo pararia.
um sinal para que o povo inteiro enxergasse. Eu posso garantir, irmãos, Deus nos enche de sinais o tempo todo. Nós é que muitas vezes não enxergamos. Esse texto aqui nos mostra claramente, ele até quebra, de certa forma, alguns paradigmas que nós criamos, de que no Velho Testamento Deus fala face a face, e no Novo Testamento Ele fala através de sinais ou através das Escrituras. Não é bem assim não. No Antigo Testamento Deus falava face a face? Sim, Moisés é um grande exemplo disso. Os outros profetas também. Mas Ele falava por sinais também. E nos dias de hoje, Deus fala através de sinais? Sim, muito claramente. Mas Ele também fala face a face. Paulo não deu de cara com Jesus depois da ressurreição? Falou diretamente com Ele. Eu mesmo tive a oportunidade, aconteceu isso uma vez só na minha vida, de ter ouvido a voz de Deus de forma audível. Só aconteceu uma vez. Para mim hoje é fácil acreditar nisso porque eu vivi isso. Mas e você, crê nisso? Crê que Deus de Israel, sabe aquele Deus que você fala na oração de noite? Sabe esse Deus que você se relaciona, que você fala com Ele antes de dormir? É o mesmo Deus que falou com Moisés. Irmãos, olha a dimensão dessa afirmativa. O mesmo Deus que você fala, que você conversa, que você agradece pelo almoço, é o Deus que falava face a face com Moisés. Ele não mudou em nada. Não mudou em nada. Por isso que eu tiro tanto proveito, irmãos, de textos como esse no Antigo Testamento. A nuvem se levantava, o povo ia, a nuvem abaixava, o povo parava. Até nisso o povo obedecia. O povo já vinha de obediência desde a Páscoa e obedecia. Não sei se tem algum militar aqui, ou ex-militar aqui, deve ter vivido aquela experiência do instrutor, de pé 2, sentado 2, de pé 2, sentado 2. Aí chega uma hora que o instrutor cansa de falar, mas a gente, aluno, não pode cansar. Aí o que ele faz? Lança a mão de um apito. Pi, aí te levanta, pi, te abaixa, pi, te levanta, pi, e te abaixa. Uma obediência cega. A gente não quer nem saber se aquilo está certo ou se está errado, mas a gente confia no que o instrutor está fazendo. O sentimento é muito semelhante, guardadas as devidas proporções. Eu jamais vou comparar um instrutor militar com Deus, mas o sentimento é muito semelhante. Deus levantava a nuvem, o povo levantava. Imagina aquele povo, aquela multidão, olhando a nuvem levantando, e o pessoal levanta e vai. A nuvem levantou, bora, pega o acampamento. A nuvem parou, o pessoal para. Está na hora de a gente enxergar os sinais de Deus, meus irmãos. Está na hora de a gente perceber que Deus tem gerenciado a nossa vida de tal forma que só falta a gente ficar atento. Deus já tem mostrado muito a cada dia. Um culto como esse pode ser na tua vida um sinal de Deus, sabia? Para você acordar. Pode ser Deus levantando uma nuvem para que você, a partir de agora, mude a tua concepção de vida e passe a obedecer essa nuvem que Deus tem levantado. Vamos prestar atenção, irmãos, nos sinais de Deus. Verso 18. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Interessante, primeiro fala das nuvens subindo e descendo, e se deslocando. Aí depois fala que era segundo a ordem do Senhor. Claramente quem estava conduzindo aquela nuvem, orquestrando o povo, era o próprio Deus. Esse verso só vem mostrar isso claramente, que segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Mas antes da ponta da nuvem. Então a nuvem era apenas um instrumento que Deus estava usando para conduzir o povo. Deus tem usado muitos instrumentos para conduzir você, irmão. Tem usado muitos instrumentos. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Muitos dias, prestaram atenção? Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados, e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte, e quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, 2 dias,
ou um mês, ou um ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se ela partiam. Não importa se o sinal de Deus, a vontade de Deus vai vir daqui a uma hora, se vai vir daqui a um mês, vai vir daqui a um ano. O povo tinha paciência de prestar atenção nos sinais de Deus. O povo tinha fé de que quem ia conduzir eles era o próprio Deus. O povo acreditava que aquela nuvem era da parte de Deus. E eles enxergavam que ali era Deus conduzindo eles. Eles poderiam murmurar, como em outros momentos fizeram. Mas nesse momento não estavam em obediência, fazendo o que Deus queria. Poderiam, de repente, Deus está demorando um ano para mexer essa nuvem, vamos dar uma voltinha por aí? Não. Como a palavra de Deus nos mostra, eles obedeciam. Trazendo para os nossos dias, se Deus falar para você fazer alguma coisa, vai e faz. Se Deus falar não faz, não faz mesmo. Por fim, segundo a ordem do Senhor se acampavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam a ordenança do Senhor, como este ordenara por meio de Moisés. E que eu trago, irmãos, como conclusão para nós nessa noite. Primeiro, não perca a oportunidade de repor tudo aquilo que você perdeu ou deixou de ganhar a partir de Deus. Use esse sinal de hoje, use esse momento para reestruturar tudo aquilo que você deixou de fazer. Se você deixou de orar durante a sua vida, passe a orar a partir de hoje. Se você deixou de ler a palavra de Deus, passe a ler a palavra de Deus a partir de hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a esse Deus Todo-Poderoso, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça-o hoje. Faça-o hoje. Essa é uma oportunidade que Deus te dá para que você restabeleça a sua Páscoa, restabeleça o seu relacionamento com Deus. E por fim, tenhamos atenção aos sinais de Deus. Deus tem nos mostrado muitas coisas que temos deixado passar. Sempre tenhamos a atenção devida. Que Deus possa nos abençoar. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe essa igreja. Agradeço o pastor a oportunidade. Boa noite, irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o pastor Anderson foi bem claro, né? Disse de qual igreja nós pertencemos. Somos ali da Ilha de Jardim Novo Realengo, uma igreja batista. Mas eu confesso aos irmãos que hoje eu estou me sentindo um pouco assembleiano. Os nossos irmãos da Assembleia têm uma característica muito interessante, que você chega para eles e fala, vai pregar agora, e o irmão já está pronto para pregar. Eu soube que eu ia pregar hoje à noite, mais ou menos na hora do almoço.